Arroa, aqui é Selene Jacquet, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica e fundadora do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, a gente vai falar sobre Rinum. Rinum, Rinemo, Kenubis, Kenemo, Canamo, Xanamal. Foi uma das primeiras divindades egípcias conhecidas e possui origens antigas, possivelmente remontam à época pré-dinástica. E Rinum era originalmente o deus da fonte do rio Nilo. Do ponto de vista geográfico, encontrava-se ligado à zona sul do Egito e à Núbia, e seu nome significa una-se com, seja unido, participe. Rinum é um deus criador da fertilidade, água e procriação. Ele é o patrono dos oleiros, da inundação anual do Nilo e das cataratas corredeiras do rio Nilo. Rinum também foi um protetor dos mortos e de Ra na barca solar. Acreditava-se que Rinum regulava as águas do Nilo, das quais os egípcios dependiam muito, visto que a vida no Antigo Egito era regulada pelas inundações anuais deste rio, que traziam lodo e argila, que fertilizavam os campos e assim permitia a prática agrícola. E sua água trazia vida aos arredores. Por conta disto, Rinum era considerado o criador dos corpos das crianças humanas, que ele fazia em sua roda de oleiro, com o barro do rio Nilo, e as colocava no ventre de suas mães. Rinum foi mais tarde descrito como tendo moldado as outras divindades e possuía os títulos de oleiro divino, senhor das coisas criadas por si mesmo, o modelador. Rinum era um dos antigos deuses cósmicos, descritos como criador das coisas que existem, o criador das coisas que serão, a fonte das coisas criadas, o pai dos pais e a mãe das mães. Rinum era considerado o guardião da nascente do rio Nilo. O nome de Rinum está associado a palavras como unir, e mais tarde passou a ter o significado de formar, criar. Às vezes é postulada uma conexão entre seu nome e a palavra fonte ou poço, devido ao seu papel como controlador sobre o dilúvio anual do Nilo, liberando as águas da enchente das cavernas subterrâneas, nas quais foram armazenadas simbolicamente. Várias vezes, nos textos do caixão, nas magias 51 e 53:6, encontramos a frase, abre aspas, Rinum é suave, fecha aspas, referindo-se à ressurreição, mas também significando, abre aspas, estar contente, fecha aspas. Sua iconografia o mostra geralmente representado como um homem com cabeça de carneiro ou até mesmo na forma de um carneiro, surgindo de pé ou sentado, com ou sem a coroa Atef, podendo estar sentado ao volante do oleiro, carregando uma rede com pássaros capturados em uma bandeja, ou ainda como uma múmia de pé com uma pena de avestruz na cabeça e um laço ou arco em suas mãos, ou carregando cetro e espada, um arpão, uma jarra da qual fluía um riacho de água. Tanto faz, de alguma dessas maneiras poderia ser representação de Rinum, mas ele sempre era um homem com cabeça de carneiro ou na forma de um carneiro, com chifres bem peculiares, eram chifres ondulados horizontais,
E ele também poderia estar usando um disco solar ou uma cobra na cabeça, mas também pode surgir como um falcão, com ou sem a coroa dupla, ou ainda como um homem com 4 cabeças de carneiro, ou como um homem em pé com a parte superior do corpo de um escaravelho e cabeça de carneiro, ou como um pássaro com cabeça de carneiro usando a coroa Atef. Esse carneiro normalmente tinha pele verde, e essa espécie de carneiro com chifres diferentes era antes comum no Egito, mas atualmente está extinta. A gente vai falar dele mais adiante um pouquinho. A consorte de Hinum seria Requete, Satis, Menhit ou até mesmo Nébito. Isso, Menhit ou Nébito, quando Hinum aparece com cabeça de crocodilo, que também pode acontecer. Hinum também poderia ser consorte de Meshrenet ou de Nit. E seus filhos são Reca, quando ele aparece com cabeça de crocodilo, Serquete, Ra e Anuquete. Hinum seria filho de Num, ou então ele seria autocriado, e também pode aparecer como irmão de Nit. Hinum apareceu pela primeira vez como ajudante de Sopdet e Satis, e mais tarde se tornou o deus da criação que faz a humanidade e a divindade em sua roda de oleiro. Ele também é o deus de todas as águas do mundo e do submundo, e é o terceiro aspecto de Ra. A gente vai falar isso mais adiante também. Hinum era adorado em cidades por todo o Alto e Baixo Egito, e havia muitos cultos dedicados a ele, mas sua adoração se concentrava em 2 centros principais à beira do rio, Elefantina e Esna, considerados locais sagrados. Em Elefantina, Hinum foi adorado ao lado de Satis e de sua filha Anuquete. Era a tríade de Elefantina. O templo remonta pelo menos ao Reino Médio. Pela 11ª dinastia, Hinum, Satis e Anuquete são todos atestados em Elefantina. Durante o Novo Império, achados da época de Ramsés II mostram que Hinum ainda era adorado por lá. Em frente a Elefantina, na margem leste de Aswan, Hinum, Satis e Anuquete são mostrados em uma parede de capela que data do reino de Ptolomeu. Acredita-se que Hinum guardava e controlava as águas do Nilo das cavernas abaixo da ilha de Elefantina. Nilômetros importantes foram localizados por lá para prever o volume e medir a inundação do rio Nilo. Um nilômetro foi associado ao templo de Satis, com uma escada de pedra que desce pelo corredor. Há registros de um templo egípcio dedicado a Hinum na ilha Elefantina já na 3ª dinastia do Egito, no Império Antigo, cerca de 2686 antes da Era Comum a 2181 antes da Era Comum. O templo de Hinum na ilha foi completamente reconstruído no período tardio, 525 antes da Era Comum a 332 antes da Era Comum, durante a 30ª dinastia do Egito, pouco antes do domínio estrangeiro dos romanos. Os 3 deuses da tríade elefantina liderados por Hinum estavam todos intimamente ligados ao rio Nilo. Hinum como guardião do Nilo, Satet como a deusa da inundação anual e Anuquete como a deusa das cataratas. O deus do rio Nilo, Hapi, trazia o lodo para as margens do rio, tornando possível a agricultura no meio do deserto. Acreditava-se que Hinum e os outros deuses da tríade elefantina decidiam quanto do lodo de Hapi seria entregue durante a enchente de cada ano. Um hino a Hapi afirma que Hinum modela Hapi de novo a cada ano. Em Esna,
ele foi adorado ao lado de Menhit, Nebitu, Nit e Reca. Este templo começou a ser construído na época ptolomaica, mas a maioria das partes remanescentes do templo foram construídas na época romana. Rinum e sua consorte Nit são referidos como divindades criadoras nos textos de Esna. Rinum é algumas vezes referido como pai dos pais e Nit como a mãe das mães. Posteriormente, eles se tornaram os pais de Ra. Rinum teria um aspecto chamado Rinum-Ra. Rinum, acompanhado por Requete, molda Iri em um relevo do Mamize, Templo do Nascimento, no complexo do Templo de Dendera. O Templo de Beit El, Vale, de Ramsés II, continha estátuas de Rinum, Satis e Anukis, junto com estátuas de Aset, Ísis e Heru, Horus. Em alguns outros locais, como Rehuer, talvez Tuna El Gebel, como o moldador e criador do corpo humano. Ele às vezes era considerado consorte de Requete ou de Meshrenet, cuja responsabilidade era dar vida às crianças no momento de nascimento. Rinum também estava ligado à criação dos seres humanos. No seu turno de oleiro, ele formava não só a carne dos humanos, mas também o nosso Ka, ou que é uma parte da alma, e por esta razão era também representado no ato da criação dos novos seres. O Ka era considerado a força vital de uma pessoa. Rinum é mencionado em uma versão do Livro dos Mortos, chamada Papiro de Ani, e neste famoso papiro, Rinum é mencionado no discurso de Ani, do sacerdote Ani, ao seu coração. Abre aspas. Tu és meu Ka, o morador em meu corpo. O Deus Rinemo, ou Rinum, que tricota e fortalece meus membros. Possas tu chegar ao lugar de felicidade para onde vamos. Fecha aspas. Aqui, o falecido, ao mencionar o nome de Rinum, ou Rinemo, parecia estar invocando a sua ajuda no julgamento do Salão das Verdades, pois ele foi o modelador do homem e o ser responsável em alguns aspectos pelo modo de sua vida na Terra. No seu turno de oleiro, Rinum também criou o ovo do qual saiu Ra, que por sua vez gerou os outros deuses. O papel de Rinum como modelador da forma corporal não se bastava até o nascimento, mas perdurava ao longo da vida. Uma tradição afirma que o rei de Djoser estava preocupado com uma fome de 7 anos que se tinha abatido sobre o Egito. O rei compreende que esta situação está associada ao fato de Rinum não permitir a circulação das águas do Nilo, que prende com suas sandálias. O rei decide então realizar oferendas a Rinum, que surge em um sonho, e declara, abre aspas, Eu sou Rinum, seu criador. Meus braços estão ao seu redor, para firmar seu corpo, para proteger seus membros. Fecha aspas. Rinum segue prometendo a Djoser que ele fará prosperar a terra do Egito em seu nome. Abre aspas. Eu farei Rapi jorrar para você. Nenhum ano de carência em qualquer lugar. As plantas crescerão pesadas por seus frutos. Fecha aspas. Esta história encontra-se gravada em uma estela da época ptolomaica, conhecida como a Estela da Fome, da ilha Sehel, e é provável que tenha pouco valor histórico, dado o longo período de tempo que decorre entre Djoser e a era ptolomaica. No feitiço 30b do Livro dos Mortos, um apelo do falecido ao seu coração
o coração é chamado de, abre aspas, o Rinum que prospera meus membros, fecha aspas. O coração era para os egípcios uma entidade tanto moral quanto corporal. Consequentemente, a instrução de Amenemope, capítulo 9, diz sobre a personalidade acalorada ou briguenta, abre aspas. Se ao menos Rinum visse a ele, o oleiro ao homem acalorado, de modo a massagear o coração defeituoso. Fecha aspas. Da mesma forma, na inscrição da estátua de Djed Khonse-Fanch. Bem, Djed Khonse-Fanch elogia Rinum por ter, abre aspas, me moldado como alguém eficaz, um conselheiro de excelente conselho. Ele tornou meu caráter superior aos outros, conduziu minha língua à excelência, fecha aspas. No entanto, Rinum também era responsável pela beleza física. No conto dos dois irmãos, por exemplo, Ha-Heroquete pede a Rinum para moldar uma esposa para o homem Bata, ou a quem se diz, abre aspas, Rinum fez uma companheira para aquela que era mais bonita de corpo do que qualquer mulher em todo o país, pois cada deus estava nela, fecha aspas, sendo este poder de Rinum. Rinum é cantado como criador cósmico, em parte devido à identificação da inundação anual do Nilo com o Num, o abismo aquático primordial que pré-existe o cosmos. No enunciado 300 dos textos das pirâmides, Rinum é dito ter sido o fabricante de um barco do submundo, o que implica fortemente que estes barcos devem, pelo menos em certos casos, ser entendidos como um veículo corporal. No enunciado 522, trazer o barco é justaposto à cura do olho de Heru. O falecido apela aos barqueiros Mahaf e Herefhaf, dizendo, abre aspas, eis que vim e trouxe-vos este olho de Heru, ou Horus, retricotado, que estava no campo da disputa. Traga-me este barco que Rinum construiu, fecha aspas. Nos textos do caixão posteriores, os feitiços da barca são muito elaborados. No texto dos caixões, o feitiço 397, lemos que o barco que Rinum montou foi feito em pedaços e colocado no estaleiro, e as instruções são dadas para sua remontagem. O papel de Rinum na literatura da vida após a morte parece apropriadamente expresso pelo apelo na enunciação 324. Abre aspas. Salve você, Rinum, que você me refaça, fecha aspas. Em um caso, entretanto, seu papel é ambivalente. O feitiço 214 do texto dos caixões visa repelir Rinum, que traz fezes para fazer o que há nos 2 distritos. Aqui a matéria-prima de que os corpos são feitos é concebida como se fosse de esterco, assim como Repre ou Réfera modela uma nova forma a partir do esterco. O feitiço termina com outro apelo ao barqueiro Herefhaf. No grande hino a Rinum, no templo de Rinum em Esna, o trabalho dele era moldar todas as partes do corpo de acordo com suas funções, e esse entendimento é cuidadosamente evocado, tratando-se não da formação de um ser, mas de todas as espécies de criatura. Em seguida, o hino passa a explicar como que Rinum moldou todos os diferentes povos, cada um com sua própria língua, bem como bens preciosos para cada região que eles podem negociar. Ele é responsável assim pela abundância mineral, pois foi Rinum quem abriu fendas nas barrigas das montanhas e fez as pedreiras cuspirem as pedras e os minerais. Às vezes é feita referência
a 7 Rinuns criados por Rinum. Como curiosidade extra, o nome do construtor da Grande Pirâmide era Rufo, que significa protegido por Rinum. Quanto às celebrações, Rinum era celebrado no 4º Arret, nos dias 1 a 6. No 3º Peret, no dia 1, festival de instalação da roda de oleiro e festival de elevação ao céu. E no 3º Chomo, no dia 13, festival da visita da deusa Nit, e no dia 20, o festival da vitória de Rinum-Ra. Conexão com outros deuses. Min, Ra, Uezir, Reshef e Aoset. Deuses híbridos. Rinum-Ra. Como eu falei lá no começo, ele seria considerado um dos aspectos de Ra. E eu vou descrever esses aspectos de Ra aqui agora. O primeiro aspecto de Repri, que já tem vídeo aqui no canal, seria o sol da manhã manifestado, que nasceu das águas de Num, de um botão de lótus azul. Quando as pétalas se abriram, foi revelado o besouro Repri. Outro aspecto é Atum, o sol da tarde manifestado, que nasce das águas de Num, de um botão de lótus azul. Outro aspecto seria Nefertum, que nasceu das águas de Num, de um lótus azul, quando as pétalas se abriram e revelou-se um escaravelho. Ele se transforma em um menino chorando que se tornou Nefertum. E o aspecto Rinum, que é o pôr do sol manifestado, e era desta maneira que o deus do sol iniciava sua jornada através do Duat. Os símbolos de Rinum são a roda de oleiro, o carneiro, a Ankh, ou cruz ansata, e o cetro Uas, além de argila e lodo. Rinum é retratado na arte egípcia antiga como um deus com cabeça de carneiro e pele verde. A gente já falou isso anteriormente. A pele verde era a cor da vegetação e simbolizava uma nova vida, renascimento e regeneração. Rinum é acreditado por dar ao homem a sua alma, e na linguagem dos antigos egípcios a palavra alma e carneiro soavam iguais, o que explica o significado do carneiro como símbolo de Rinum. Os peculiares chifres horizontais torcidos, em espiral, saindo pelo lado dos crânios, representados em Rinum, não se parecem em nada com o carneiro que a gente conhece atualmente. O nome latino deste tipo de carneiro é Ovis longipes paleoegypticus, que agora está extinto, como a gente falou anteriormente, mas este era um tipo de ovelha que era encontrada no antigo sul do Egito e da Núbia. Essa espécie de carneiro, uma ovelha domesticada, foi retratada nos relevos das primeiras tumbas dos faraós, e acredita-se que essa seja a espécie egípcia original, aparentemente suplantada com o tempo por Ovis platiura egíptica, o tipo de carneiro que é associado a Amon. Alguns escritores gregos ignorantes das espécies mais antigas confundem o carneiro associado a Rinum, Banebjedet e Arsapis como uma cabra. Em representações posteriores, Rinum às vezes é mostrado com os dois tipos de chifres juntos. Suas oferendas são a argila, a roda de oleiro, ferramentas para trabalhar com argila, de escultura, solo, mirra, cerveja, pão, água fresca e o ato de criar coisas novas. Seus epítetos: aquele que ativa o Ka, aquele que modela o corpo, bom protetor, céu do Nilo,
dono da casa da vida, grande Nilo, Rinemo o oleiro, Rinemo senhor de Elefantina e Philae, Rinemo senhor do outro mundo, o mais importante da casa da vida em Elefantina, o oleiro divino, o mais importante da câmara de casamento ou o mestre do sexo da casa da vida, o oleiro na roda do oleiro, o oleiro dos humanos, o oleiro em ação, o construtor, o pai dos pais, o principal das duas terras dos deuses, o purificador, 4 cabeças, quem cria os deuses e forma os seres humanos, quem cria todos os seres, quem está em seu ótimo lugar, quem existe no começo, quem faz a vegetação germinar, quem ilumina o Egito com seus raios, quem mantém a criação viva, quem mede os campos, Senhor da água de resfriamento, Senhor da purificação, Senhor da vida, Senhor de Elefantina, Senhor de Esna, Senhor de Erwer, Senhor do campo. Agora, para terminar, a gente vai fazer aqui uma invocação a Rinum, lembrando que todas as fontes que foram utilizadas nessa pesquisa estão aqui na descrição do vídeo. Vamos para a invocação então. Este é um hino matinal a Rinum, do templo de Esna. Para despertar Rinum, devemos dizer: acorde bem em paz, acorde bem em paz. Rinum Amon, o antigo, emitido de Num, em paz, acorde pacificamente. Acorde, Senhor dos campos, grande Rinum, quem faz seu domínio no prado, em paz, acorde pacificamente. Acorde, Senhor dos deuses e dos homens, Senhor do grito de guerra, em paz, acorde pacificamente. Acorde, poderoso planejador, grande poder no Egito, em paz, acorde pacificamente. Acorde, Senhor da vida, pretendente de mulheres, a quem vêm deuses e homens como ele manda. Em paz, acorde pacificamente. Acorde, golpei grande, de penas altas, chifres afiados. Em paz, acorde pacificamente. Desperte, grande leão, matador ou rebelde. Em paz, acorde pacificamente. Acorde, rei crocodilo, poderoso vencedor, quem conquista como deseja. Em paz, acorde pacificamente. Acordado com o rosto velado, quem fecha os olhos para seus inimigos, enquanto ele carrega os braços. Em paz, acorde pacificamente. Acorde, líder dos pastores, quem agarra a vara, golpeia seu atacante. Em paz, acorde pacificamente. Acorde, grande crocodilo que diz: cada um de vocês deve matar seu companheiro. Em paz, acorda pacificamente. Acorde, Shu de braços fortes, o campeão de seu pai, matador ou rebelde. Em paz, acorde pacificamente. Acorde lutando contra o carneiro que persegue seus inimigos, pastor de seus seguidores. Em paz, acorde pacificamente. Acorde multiforme, quem muda de forma à vontade.
em paz. Acorde pacificamente. Acorde, Rinum, que se modela como deseja. Quem coloca cada homem em seu lugar. Bem, essa invocação faz parte da literatura egípcia antiga, volume 3, páginas 110 a 111, e é de Miriam Lichstein. Repetindo, todas as fontes estão aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui para poder fortalecer, para aparecer nas buscas, para quando alguém estiver procurando algum material sobre Rinum, encontrar aqui essa pesquisa. Caso você gostou, também compartilhe com seus amigos. E se ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Te vejo no próximo vídeo. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana